Láganos agradecidos. Danke tata eterno viaje más para oportunidad de por estudiar bolesnan. Que por abrirnos mente, abrirnos juicio, permitir que nos por comprender lo cual como mestasianos a través del Espíritu Santo iluminarnos para captar y comprender y ayudarnos a poner en práctica también. Bendicionanos de molestan. Oh Dios, os agradeci en el dulce y maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Ajá, no está contento viaje más oportunidad para crecer poco más en Cristo Jesús. Door de estudiar su palabra, ¿no? Espíritu Santo iluminando-nos mente para assim nos compreender e mesmo ayuda-nos para na prática também. Claro. Assim, dia tras dia, nós também compreendendo e mesmo ajuda-nos para na prática e mesmo ajuda-nos dirigir a vida de uma maneira que está apto para nós estar preparado para chelo. Sim. Então, o tema de semana aqui está é desejo de nação não. É desejo de nação não. Então, verso de memória, texto de memória também nós temos em Isaías 60, versículo 3. Que tabisa, nação não lobing na luz e reinam na claridade de bomanice. Isaías 60, versículo 3. Aqui também nós, claro. Jesus avisa em Juan 8:12. A mim é luz do mundo. E sunku seguime, lo no cana de escuridade, mas lo tem a luz de vida. O mensagem do Evangelho lo guardo proclamar com tal poder, assim que gente terra, toda nação, lo guardo iluminar com a luz de verdade. A glória de Deus não está atrae solamente o humilde, não, hasta o rei, não. Estou dizendo, tur, maneira verso de memória da bisa, lo guardo atrai na raio não de luz que está bem de Sion. Nos necessitamos da escola de Cristo? Claro que sim. Para graça nos está salvar. E graça de Cristo está nos única esperança para salvação. Ora, gente busca honor para su mês e tapa a glória de Deus dentro do coração. Ora, não está disposto de quitar e ame e laga Deus ocupa o primeiro lugar de nos vida e nos coração e ora e nos tamira e glória divino de nos vida. Ora, nos confia Deus completamente. Ora que nos depende riba e mérito de Jesus como Salvador que está por donar pica, nos lo recibe tur e ajudança que nos está deseja. Es aqui Ellen G. White avisa em o book de Fé e Trabalho, página 36. O profeta Isaías a revelar a grande verdade aqui, es aqui nós também desfrutar desse manque, estudando mais tocando de totalmente lo cual que nos tiempo se manque. Wow. Sí. Cos bom Dios tiempo nos se manque viaje más. E efecto nan de picar. Picar tem su efecto nan. So de orbo en Isaías 58:3, el pueblo de Dios está apuntando, no apuntando a Dios, ¿no? Pa aquí conoce ayuna y bonota mira. Pa aquí conoce humillar nos mes e não está reparar. Não está apontando a Deus assim, não. Não exclama a Deus, mas está parece que, segundo não está maneira que Deus entende. Não arroga mais e mais na Deus. Está parece que Deus não escuta. Kiko eigenlijk estava ter problema ando. O problema não estava com Deus, não. Se não é problema estava e rende mês. Pastor, vou em Isaías 59, versículo 1 e 2, o aqui que Deus está dizendo aqui. Mira, o man de Senhor não está cortico para salva, tampouco sua orelha não está surdo que não portende, mata boso iniquidade não a causa separação. Correta? A causa separação entre boso e boso Deus.
E boso picanang ahasi ku su cara a que das condipa boso, assina ku e não ta tende. Eu estava a saco picata em seu efeito, não claro. Picata mas não muralha, na tiki grande, meio de abo e Deus, que Deus está pensando assim, tem meio nós dois aí, como tá tende. Me afecto não de picata forte. Picapo destruir nos relação com o Senhor. E pues lo nos na ruína total, na ruína eterna. Claro, picata pone gente alejar fora de Deus. Agora é o momento de Adão. Picata alejar-nos foi Deus. E dicho tabisa, picata alejar-nos foi Deus, Deus está alejar-nos foi picar. Botem aí comigo também, com a Bíblia anda mencionando. Picata alejar a gente foi Bíblia, Bíblia está alejar a gente foi picar. É tudo doce, vice-versa, tá? Ok? Picar está pondo a gente alejar fora de Deus. Nós está correndo o momento de Adão e Eva. Que nasce? Na correba esconde, ora na mira cu. Ei, Deus está bem, bandec. Que menti, ei, bota mira verdade cu picata botava corre, bota ende, tá pensei timbia, não? Bota gente. Ora está vindo tanto igreja, está lesando tal Kiko, mas timbiara para comunicar com o mestre, ora está buscando, não, a gente é bana, pessoal aqui, me botou para comer. Pessoal, a gente está sentindo danger, mas não, me queda aqui bana aqui. E assim Adão e Eva também esconde para Deus. Deus sempre a trata de alcançar o pecador. Senhor está dizendo em Isaías 1:18, bem agora e laga nos razonar junto. Senhor está dizendo, mas que você picar de maneira escarlata, não lo vira branco maneira sneu, mas que não está cora maneira escarlata, não lo vira maneira lana. Nos Tata Celestial mes está oferecendo-nos e perdão. Tá Deus mestre sunco tá corre nos traz para oferecendo-nos e perdão. Então com grátis. Picata pone-nos rechazar e proposto divino aqui. Pensei que é mais importante para nos rogar ao Senhor. Rogar ao Senhor para o Senhor por saca e picar que tem de nós para sombra picata quita-nos foi ban de Deus. E de mais mínimo, Senhor me se pode ajudar-nos saca tur. Foi nos vida. O Senhor ajuda-nos saca a sociedade aqui para nos portar limpo e assim mais e mais nos por deal com Deus. Quem está não perdonar? Se estava assim, que gente nunca não peca só, tá vai salvar? Humanidade, lo estava off, lo estava perdido total. Digo, passou uma Bíblia da bisa que tur a peca, em Romano 3:23, que Bíblia da bisa tur a peca e ta falta a glória de Deus. Que me está quente ende que não, tur rende a peca. Es decir, não podrá ser distinção a base de esse. Digo, passou a tur a peca. Sem a intervenção divina, para que não bom, que custa? Sem a intervenção divina, a raça humana estava completamente sem esperança. Então, Jesus ofereceu seu mês para o resgate de Hopinan, morrendo morto, se é morto de cruz. A diferença agora entre esnan que a peca e esnan perdonar. E não é diferença que normalmente está tura peca. Pero Jesus a morrer na cruz para portar aguento distinção de esnan que peca e esnan que está perdonar. E não é diferença da tura peca. Pero é doce costa que se você aguardo perdonar. E pergunta den juízo tá, den dia de juízo, e pergunta tá, quem te não perdonar? Cuida ponto é importante, que men den juízo de Deus, e pergunta também, quem ta não perdonar, não quem te não cupicar, tá turto em picar. Que men den juízo, e pergunta tá agora perguntar, quem ta não perdonar? So nem este punta quem peca, tá turta peca. Pero da quente snanku aguardo lava com o sangue de Jesus. É um que tem fé em Jesus. É Jesus que vai morrer para nos picar,
kuta acudi, que bem, ainda kuta acudi na Jesus para wordo limpia, tá perdona. Então, ainda aí, por passar de juízo, free, para sombra, para wordo perdonar. Ainda eu recutim fé de Jesus. Que Jesus, que não a pedir Jesus, que me botin fé que Jesus por perdonar, para pedir Jesus, eu rei perdão, para Jesus a morrer, para perdonar a mim e abo. Se abo pede, se a mim não pede, afumita. Claro, mas o menino nem puntra, nem nada, de com, na pecador me tá total. Me mester confia, que me tem fé, de Jesus que morreu para mim, então me tá bem seca de, Senhor Jesus, me tá aqui dando dilante. Senhor Jesus está puntra mim, que vai bem assim, Jesus não amo xuxi, tem, dilante para aqui. Jesus não nem sequer puntra, você sabe, que tá xuxi, botar, imitar e nos abençoe delante para via de fé dentro e ele está perdonando-nos e assim nos limpe. Que me junto com fé tem um fator mais importante, não? Que nós mestre tem. Em Santiago 2:17 também. Mas com fé também, se eu não ordo acompanhar para obra não, está morto riba su mês. Que me diz, mas não está para fé, está salvado. Não. Pa sombra botin fé em Jesus, pe motivo imita bota canabai seca de pedir perdão. Essa é obra que botin quase. Que obra canabai. Bom pare não com feso. Bom mestre bem seca de. Essa é parte de obra que botin quase. Obra tá algo. Obra tá expressão externa, uma expressão de pafo. É manifestação humana de fé que está salva. Que me diz, ok, Santiago 2:26 também está bisao. Santiago 2:26 está bisao. Passou uma mesma que é culpa sem espírito está morto. Assim também, fé sem obra está morto. Mentiu, o está bisao. Não, para fé não está salva. Sim, para fé. Para não, para fé está salva. Não, para não, pero vou botar com obra. Que é obra tá? Isso é bom, Senhor Jesus, está me parar aqui. Não passa me for bem. Mas agora cego Bartimeu, ela grita, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que a mim abo, mestre chama na Jesus, Senhor, limpia-me for de sociedade como está aqui não, e passou misericórdia, eta limpia-nos, passou nós tem fé dentro e por assim, ela morre, então ela morre para nós cada um também. Assim também fé sem obra está morto. Bebe demonstrado. Bom obra não, of obediência na lei, não por redimir ninguém. Passou para graça, nós está salvar. Em Efésios 2:8-9, of Romanos 3:20 também, passou para medo de obra não de lei, ninguém rende lo não está justificado em sua vista. Passou para dor de lei, também conhecimento de picar, que mente, papiando de lei, a lei de Deus é 10 mandamentos, é mestre de com é mestre. Vamos com um ponto importante. Para que a lei está? Lei tem para conhecimento de picar. Esse é só lei tem. Lei não está salvado. Lei não está perdonado. Lei está mostrado, não mata. Lei está mostrado, não horta. Lei está mostrado, não ganha. Lei está mostrado, adorar Deus só. Lei está mostrado, não benta seu nome por nada. Lei está mostrado, guarda sábado. Pero se você não faz o qual lei é mostrado, então ele bota dentro picar, bota. Então passou bota dentro picar, lei está mostrado, para você não fazer picar. Pensei lei tem. Mescos, guardamento sábado. Sábado, lei não sabe guardar domingo. Lei também sabe guardar sábado. Então, se abo não guarda sábado, bota tem um problema grande. Claro. Mas pode decidir guardar domingo. Quem pode planejar domingo? Claro, Roma pode planejar domingo. Roma pode salvar? No way. Deus pode salvar. Então, por motivo aí, lei tem para nos conhecer que está picar. Vou pensar, meu bem. E ainda pensava, não me sei guardar sábado, me sei guardar sábado, diabo sei. Quando me sabe, me sei de com, para tapar o quebre sábado, então já domingo se vai guardar. Assim, então Deus está apontando que quem assim a boca já domingo me sei guardar, Deus está apontando no vício.
Não, bom, já, na abisami não. Deus está apontando que eu tenho esquibi dentro do 10 mandamentos. Você está bom para ter conta com ele. Que mendi, lei tem para conhecimento de picar. Isso aqui significa que nós não estamos de lei, of 10 mandamentos mais. Isso aqui significa que a lei, a ordem clavar na cruz, mas não está bisando, anto tá fez só tá conta. Não, acho não. Lei não a ordem clavar na cruz. Romano 3:31 está bisando. Está anular a lei ante dor de fé? De nenhuma maneira. Al contrário, não está estabelecer a lei. A lei está queda vigente para mostrar picar te hora para mim que Jesus vem. Galátios 5:6. Galátios 5:6 está bisa. Passou em Cristo Jesus, ni circuncisão, ni incircuncisão, não significa nada, mas fé que ta obra amor. É decir, nos obra não mester ta dor de amor de Cristo, que ta biba de nós, que é amor de Cristo, ta hasi é obra não de nos vida. É amor de Cristo, ta move-me para me obrar. Apelação universal. Isaías 61 tabisa. Lanta, brilha, para sobre a luz allega, e a glória do Senhor ta brilha ribabo. Isaías 61 ta descreve o plano original que Deus estava tendo com Israel antigo. Não mester a brilha para esnan que estava rondou de não por a mira. Não me setava instrumento não para riba salvação na e outro não e hasta na gentil não, pois gente não de gente mundo que está cobrir com escuridade espiritual lo abai na Sion para via que não lo mostra, não lo guardo halá para a luz de Deus sua glória que a sobe riba Sion. Isaías 62. E gente não de gente mundo mester a reparar Senhor sua glória riba Jerusalém. Gênesis 12, 12:3. Ta conta-nos de Senhor su pacto com Abraham. Eta bisa. E lo mi hasibo nação grande, lo mi bendicionabo e hasibo nombre grande. E lo botar bendição. Es com maldicionabo. Lo mi maldicionar e den bo tur e família nan de mundo lo tá bendicionar. Essa aqui é pacto com o Senhor assim com Abraham den je tur e família nan de mundo lo tá bendicionar. Se Deus avisa, foi tempo aí não. Abraham e sua descendência não lo tá Deus su canal de revelação na e mundo. O profeta Isaías a busca para trazer o pueblo back aí não nan destino antiguo espiritual. Como representante de Deus verdadeiro, não estava responsável não somente para nan mes, pero também para o mundo. Não mestera aceitar estrangeiro que está busca Deus. Maneira de Isaías 56, 3-8 tabisa. Para sobre o Senhor su templo, lo guardo e amar casa de oração para turnação, não para nanso. Isaías 56, 7 tabisa. É privilégio e é pacto tariba Israel espiritual awe. Nós que a receber a luz, mester refleja esse no mundo. Que o Senhor ajuda-nos para nós dar uma bendição para outro não conhecer Cristo Jesus. É ano agradável de Senhor. Isaías 61, 1 tabisa. Espírito de Senhor tariba mi, para sobre o Senhor a ungime. Aqui na profeta Isaías está profetizado lo que Jesus a papia de su mês. E persona ungi aqui está em Messias. Messias tem conceito bíblico está uma persona mandada para Deus com propósito específico do mundo. Está o libertador ou salvador em geral. A lo largo do Testamento, for de Gênesis 3:5, está ressaltar a promessa que Deus lo manda Messias, ungi, salvador que lo libra su pueblo de pecar.
Jesus agora ungi como rei, descendiente de David. E propósito especial que Jesus agora mandar com neta, riba é bom novo na estão afligir, essa aqui é bom novo de salvação. Para cura e rende não de coração quebrar, Jesus abim para aliviar sofrimento, para estar triste carregado de picar. Jesus é doctor de doctor não para sanar coração e alma de rende não. Para proclamar liberdade não cativo não. Jesus abim para livres não cativo de picar. Para proclamar liberdade não é preso não. Lo livre é não preso de inimigo. Para consolar é não que llora e traz restauração. Isaías 61, 1 te Jesus. Isaías 61, 2 tabisa, para proclamar é anha agradável de Senhor. Levítico 25, 10, também está para pedir anha agradável de Senhor, que está word celebrar cada 50 anos santo. Essa aqui significa que a pessoa não que o word forçar para bem não ter tempo não, de não antepassado não, ou que a bira servidor para não por a sobreviver tempo não duro, botei em Levítico 25, 55, lo bolbe hanha não terá back liberdade, por isso não liberdade back, ta bolbe hanha. E hanha agradável de Senhor, em Isaías 61, 2, tá tipo de jubileu. E não está simplesmente uma observância de Levítico 25. A profecia de Isaías 6:2 agora cumprida em Lucas 4, 16 e 21. Caminha Jesus lanta para de Esnoa na Nazaré, agora, dia de sábado, e a hanha o versículo de book Isaías e a lese. Nós também temos dever de anunciar e hanha de boa vontade de Senhor, cumprindo tudo e ponto não que Jesus a cumprir com ele. Lo qual não que Jesus a hasi ribatera, ave nós também nos deberta hasi lo qual que Jesus a hasi. É dia de vingança de nosso Deus. Isaías 61:2 tá pape de é dia de vingança de nosso Deus. Ora bolesa den e book de last mes, bote e book e parte de webs e parte de abian e parte de webs botanya, bomba bolesa parte bem bom. É to hopi interessante bolesa pero e tempo da passa como impo vai para lesa nan tour, pero e book e página de webs lesa den je bem bom é to hopi importante. De com Jesus a lagadia de vingança de nos Deus que da fo. Você Jesus menciona e primeira parte e não menciona e de duas partes. Pa sombra é de duas partes, por exemplo. É dia de vingança, não me estará chega ainda. Que Jesus anuncia o começo de ano agradável de Senhor. Pero su culminação, é decir, o dia de vingança, lotana é segunda venida de Jesus. Que me motive, Jesus menciona é primeira parte só, e não menciona é de duas partes, mas a primeira parte me estará tomando lugar, é tempo que não estava tendo. Pero de duas partes tomando lugar, na é venida de Jesus, mas Jesus não menciona. A Bíblia está para pedir amor de Deus, pero também está para pedir dia de vingança também. A diferença está, também está em book, vou publicar, promete, que Jesus vini, que é dia de vingança, Senhor está advertir promete. Senhor está Deus justo, que dona-nos toda oportunidade, advertir-nos para nos sa e depois é dia de vingança. Lo por bem, passou tur a wordo já evangelizar e advertir. Agora aqui a Bíblia diz em Mateus 24, 14, passou o evangelho de reino do wordo predicado em inteiro mundo, para testemunho na tua nação, anto fim lo chega. Que significa, o mensagem me chega na tua orelha, depois o fim ta chega. É dizer, a minha abo me está preparar para o fim tá bem. De com o fim não chega ainda, para Jesus está espera, talvez triba abo e a mim, para nos direita nos vida com ele. Deus bendicionar-nos, dar-nos a sua oração. Danke tat eterno para boles dia mais. Bendición a bu pueblo, permitir que nos por capta más y más. Poner na prática que abo por dirigir-nos aos agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém.